Olá, meu nome é Luciano Flurier e essa é a minha história. Eu sou filho único e herdeiro de uma fábrica na qual meu pai comanda. Desde antes de nascer, meu futuro já estava pronto. Eu seria um chefe. Certa vez, quando eu era criança, me confundiram com uma menininha porque eu estava vestido de anjinho. Nesse momento temi que os adultos decidissem que eu era então uma garota e nada eu poderia fazer em relação a isso. Cheguei a pensar que talvez minha mãe tivesse sido também um menino como eu, e lhe tinham colocado um vestido, ou algo assim. Às vezes achava que todos estavam sempre brincando. Papai brincava de ser papai e fingia ler o jornal, a mamãe brincava de ser mamãe e fingia se preocupar comigo que comia tão pouco, os objetos brincavam de ser objetos, e eu brincava de ser Luciano. Durante a guerra, papai esteve fora e a mamãe parecia sempre infeliz. Eu repetia que gostava dela, mas na verdade percebi que não gostava. Mas Deus estava vendo, e não gostar dos pais faria de mim um menino muito mau. Então fingi gostar da mamãe, afirmando sempre meu carinho, com abraços, beijos e palavras. Me tornei um menino muito curioso. Quebrava todos os meus brinquedos e os móveis da casa, para ver do que eram feitos. Comecei a arrancar as patinhas de gafanhotos também, e percebi que eles reagiam, ao contrário dos objetos, então era muito mais divertido. Quando os apertava saía um creme, mas eles não gritavam, então eu desejei fazer com um animal que gritasse, uma galinha por exemplo, mas não ousei me aproximar delas. Quando o papai voltou em março, ele me achou muito diferente. Disse que eu já parecia um homenzinho, e então me levou para conhecer a sua fábrica. Lá ele disse que eu seria o chefe dos filhos dos operários e que esse era meu destino desde que eu nasci. Em 1919, comecei a estudar na École Saint-Joseph como externo, por insistência da mamãe. O padre disse à mamãe que eu era um bom menino, mas não tinha interesses, e eu era terrivelmente indiferente a tudo, segundo ele. Uma vez fui ao banheiro e encontrei escrito na parede: Lucian é um aspargo. Isso porque sou muito alto e muito magro. No momento pensei que todos riam de mim por isso, que olhavam para minha nuca magra e sempre comentavam. Passei dias me preocupando com isso e achando que eu era um aspargo. Já moço, me mudei para Paris com a minha família, onde ingressei no liceu. Tinha até um bom desempenho, a ponto de oferecer ajuda ao meu primo Riri com matemática. Mamãe disse que essa minha atitude era muito prepotente e que minha tia comentava que eu fazia isso para me gabar. Passei uma noite em claro me questionando se realmente eu estava me gabando. Quem sou eu? Eu olho a escrivania, olho o caderno, me chamo Luciano Flurier, mas isso não é senão um nome. Eu me gabo, eu não me gabo, eu não sei, isso não tem sentido. Sou um bom aluno. Não, é mentira, um bom aluno gosta de estudar. Eu não. Tenho boas notas, mas não gosto de estudar. Não detesto o estudo tampouco. Não lhe dou importância, na verdade. Não dou importância a nada. Nunca serei um chefe. Mas o que eu vou ser? Quem sou eu? Havia a bruma enrolada sobre si mesma, indefinida. Eu, é isso, é isso. Eu tinha certeza, eu não existo. Depois desses questionamentos, pedi a opinião do meu professor de filosofia, que me disse que eu existo, pois eu conseguia duvidar da minha própria existência. Mas isso não me convenceu nem um pouco, e então planejei um grande ato para provar minha inexistência, um suicídio, me tornando um mártir. Marquei uma data e deixei tudo pronto, mas cheguei à conclusão de que seria melhor como chefe do que como mártir, e fiquei feliz, afinal todos os chefes já tinham conhecido a tentação do suicídio.
Depois das férias, me aproximei de um novo colega, de nome Berliak, com quem eu muito me identificava. Ele me apresentou a teoria psicanalítica, que esclareceu a minha mente a respeito da inexistência. Eu tinha um complexo, e o meu verdadeiro eu estava enterrado no meu inconsciente. Berliak me falou do desejo que sentia pela mãe dele, e mesmo que eu nunca tivesse pensado sobre isso antes, também falei que desejava a minha. Berliak comentava sobre um amigo dele que também estudava psicanálise, Berger, um homem fantástico. Tive a oportunidade de conhecê-lo em um bar. Berliak parecia incomodado com o interesse de Berger pelos meus complexos. O confessei sobre minha tentativa de suicídio, e ele disse que eu era um desajustado. Acatei essa definição. Semanas se passaram e comecei a frequentar mais a casa de Berger do que a de Berliak. Na verdade, Berliak começava a me incomodar. Percebi que tudo de interessante nele, na verdade, era roubado de Berger. Ele era uma farsa, e devido a desentendimentos, nos afastamos dele. Eu e Berger começamos a ficar muito próximos. Estávamos sempre juntos. Eu o admirava muito. Fizemos uma viagem a Rouen, no feriado de Pentecostes, e paramos em um bar para tomar uns drinks. Chegando no hotel já bêbados, descobri que Berger só tinha reservado um quarto para nós dois, como eu já imaginava. Agora que eu não podia mais recusar, achei um pouco desagradável. Aos poucos, fui percebendo o que Berger realmente queria de mim, e comecei a me sentir enjoado. Ele tirava minha roupa e me seduzia com carícias, mas eu não queria me entregar a ele. Senti nojo e vontade de vomitar, então corri para o banheiro. Me senti humilhado, só não sabia se era por causa das carícias ou por não conseguir me excitar. Pensava em Berger como um porco, mas precisava voltar. Não queria que ele zombasse de mim com Berliak. De volta em casa, me arrependi do ocorrido. Temi pelas pessoas saberem que dormi com Berger. Dele ou Berliak falarem para os outros. E eu ser apontado na rua como um pederasta, algo contrário aos valores morais que recebi da minha família. Não seria nunca respeitado como chefe. Torci pela morte de Berger e pela morte de Berliak. Felizmente, quando as aulas voltaram, eu soube que os dois sumiram do mapa. Agora em minha classe havia um novo estudante, Le Mordant. Um homem alto, sério, parecia alguém com fortes convicções. Quis ser como ele. Aos poucos fomos nos aproximando. Le Mordant tinha ideias antissemitas. Nos reunimos num bar com seus amigos e passávamos horas bebendo e fazendo piadas contra judeus. Assim comecei a ser reconhecido pelo grupo como o que mais odiava os semitas e estrangeiros. Guigard me chamou para uma festa em sua residência, a qual fui de bom grado. Chegando lá, ele tentou me apresentar um amigo, que me estendeu a mão. Na hora percebi que se tratava de um judeu. Paralisei de raiva. Como Guigard me apronta uma dessa? Ele sabia que eu não suporto esse povo. Simplesmente dei de costas e fui embora do local. No caminho me questionei se fiz certo. Não sabia se deveria voltar. Mas isso foi desrespeitoso. Talvez eu tenha exagerado. Será que Guigard está rindo de mim agora? Estava com receio de encontrá-lo, mas assim que nos vimos no liceu, Guigard me pediu desculpas. Disse que os pais dele falaram que eu fiz certo e me senti respeitado, como um verdadeiro chefe. Fui a um café e comecei a analisar toda a minha trajetória. E eu finalmente me encontrei. Sei quem eu sou e que tenho direitos. A metamorfose estava consumada naquele café. Uma hora antes havia entrado um adolescente, gracioso e indeciso. Agora, quem de lá saía era um homem, um chefe entre os franceses. E não precisava de ninguém para confirmar isso. Autenticidade. Autenticidade é a individualização da existência, ou seja, é a tomada de consciência do seu existir. É o momento de conhecimento mais profundo e a possibilidade de assumir seu ser ao invés de fugir dele. A autenticidade é geradora de responsabilidade e sentido. A inautenticidade, por sua vez, é quando essa existência foge de si mesmo e decai sob a dominação dos outros, ficando desencarregado de seu ser. Lucien não era uma pessoa autêntica.
Ao longo da história, podemos ver vários momentos em que ele fugia de quem era e se decaía sob a dominação dos outros. Desde a infância, quando lhe foi imposto o destino de se tornar um chefe, ou quando ele acreditou que fosse menina por comentários de outras pessoas. Na fase escolar, quando descobriu que o chamavam de aspargo. Na adolescência, ao achar que se gabava devido ao comentário de sua tia, e ao se satisfazer pela tentação ao suicídio, algo que apontou ser comum aos grandes chefes. Também vemos essa inautenticidade quando Lúthien se diagnosticou com complexo de Édipo, só porque Beliarque disse que ele tinha, ou quando achou que fosse um pederastra, por ter se relacionado mesmo sem querer com Berger. Má fé. Agir de má fé, para o existencialismo, é negar-se como ser livre, negar a escolher o que se é e não se responsabilizar pelas suas ações. É a negação daquilo que se é fundamentalmente, as escolhas. Não temos nenhuma garantia sobre as escolhas ou sobre os caminhos que inevitavelmente vamos seguir. Esse sentimento de incerteza leva à angústia que leva as pessoas a agirem de má fé. A vida toda lhes disseram que seriam chefe, e Lúthien usou disso algumas vezes para agir de má fé com algumas pessoas. Lúthien se junta a um grupo político racista, se tornando o principal orador e militante, e, ao assumir essa ideologia, ele conseguiria preencher o vazio existencial e, ao mesmo tempo, despertar seu espírito de líder, resgatando sua moralidade, que foi abalada por sua relação com Berger. Assim, emprega a má-fé ao esquivar-se de confrontar sua própria angústia e assume o espírito de seriedade ao recusar a liberdade de assumir quem de fato é, e ainda ao se munir de valores que o tornaria digno de ser um verdadeiro chefe ou daquilo que se espera de um chefe. Liberdade. Para o existencialismo, o homem está condenado a ser livre. A liberdade são as escolhas que fazemos a todo momento da nossa existência. Não há como não ser livre, porque até o ato de não escolher é uma escolha, e se escolhemos, somos livres. Lúthien fazia escolhas para evitar ser julgado ou ridicularizado. Um exemplo dessas escolhas foi no episódio da viagem com Berger, quando decidiu retribuir as investidas dele, temendo que virasse chacota entre ele e Beliarque, ou quando, na festa de Guigard, se recusou a apertar a mão do judeu. A existência precede a essência é uma frase clássica do existencialismo de Sartre, significando que primeiro existimos, nos descobrimos, surgimos no mundo e só depois nos definimos através das nossas escolhas. A partir do que faço, me torno. Somos protagonistas das nossas próprias escolhas. Ou seja, faço da minha história aquilo que faço de mim. Lúthien, desde o início de sua história, partiu em uma inquietante busca pelo sentido de sua existência. Enquanto jovem, buscou no mundo afora diversas explicações e teorias que justificassem o seu vazio e o afastassem de sua angústia. Mas nenhuma explicação se alinhava com seu projeto de vida, a que lhe fora atribuído. Até que, ao fim, ele encontra sua existência de uma forma que possa tomar posse e assume uma postura convicta que justifica o projeto de vida que lhe for atribuído como um grande chefe. Sartre, neste conto, lança a mão de uma crítica às regras morais vigentes da sociedade burguesa do início do século XX, colocando em evidência questões de gênero, classe, raça e sexualidade que organizam a forma como existimos no mundo, além da falta de espontaneidade vivendo em uma sociedade de papéis que nos faz decair sobre uma inautenticidade.